tá bom? Vamos lá. Pronto, chefe. Todos me ouvindo? Sim, Léo, perfeito. Conseguem ver os slides? Tá, ok. Então vamos começar a brincadeira. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo, então eu sou o R3 do Base. E hoje eu vou falar com vocês sobre atresia de Coanas e algumas malformações sinusais. E também vamos falar de fístula ilicórica. Esses assuntos não dá para a gente começar a conversar sem antes entender de onde vêm as origens desses problemas. E esses problemas de malformações, eles têm origem na vida embrionária. Então, falando ali do nosso nariz, o nosso nariz ele tem a formação das suas principais estruturas entre a quarta e a nona, 11ª ali, semanas da gestação e da vida embrionária, na verdade. E é na formação dessas estruturas que a gente tem que a gente vai começar a ter os problemas que vão originar as doenças do recém-nascido. Então, começando uma introdução breve aí da embriologia, quando a gente tem ali o embrião, ele tem esses 3 folhetos embrionários, né? O ectoderma, a crista neural e o mesoderma. E esses três folhetos vão participar na formação das estruturas nasais. Então, ali na 4ª semana, a gente tem um embrião que é praticamente um placoide, sim, plano, sem reentrantes na sua estrutura, né? E ali, a partir da 4ª semana, ele começa a surgir algumas outras estruturas. A gente tem uns resquícios embrionários importantes, que são os arcos branquiais, e eles vão dar origem a algumas estruturas importantes da gente. Então, principalmente do 1º ao 4º, eles vão ser responsáveis pela formação aí da região nasal e faríngea. No final ali do 2º mês da gestação, essa transformação toda do embrião, que parece um cilindro praticamente, ele já vai ter um formato da face muito parecida com a do adulto. A única coisa que vai ficar faltando é só a formação do seixo da face, que ela vai ali até a 36ª semana de gestação e termina ali só no final da puberdade. Então, no início da 4ª semana, o embrião é bem pequenininho, ele tem de 1,5 a 3,5 milímetros, em estrutura reta, e aí vai aparecer os 2 primeiros arcos branquiais, o arco mandibular e o arco ióide. O arco mandibular ele vai se subdividir no processo maxilar e no processo mandibular. E esses processos, eles vão apresentar ali 3 saliências no corpo desse embrião. Então, essa saliência aqui, que é o processo frontonasal, que ele é singular, e os outros que vêm em pares, que é o processo maxilar e o processo mandibular. A partir desses processos, a gente vai ter dobras desse embrião, para começar a formar a nossa cavidade nasal. Assim como os olhos, as cavidades nasais elas começam laterais, depois elas vão vindo para medial. Então, isso faz a gente já começar a entender por que tem algumas malformações que a criança tem esses defeitos ali na linha média, porque o término do desenvolvimento é que é na linha média. Então, a cavidade nasal, ela começa a nascer desses placóides nasais lateral e medial, não sei se vocês conseguem ver minha seta, né? Que eles vão primeiro criando uma protuberância e depois esse meiozinho, onde vai ser a cavidade nasal, vai tendo uma reentrância, né? E o processo maxilar, ele começa a sair de inferior e ir para a lateral desses placóides nasais. E aí lá dentro, onde tem essa cavidade, vai se formar o saco nasal e onde vai ser essa cavidade nasal, a gente está, na verdade, preso
por uma membraninha, que é essa membrana bucofaríngea. Ela, então, nessa fase é fechada a nossa narina. E aqui a gente já vê aqui com 6 semanas essas reentrâncias aqui que ligam o olho primitivo, né, a narina primitiva, começando a dobrar aqui para já formar, por exemplo, o ducto nasolacrimal. Passa. Bom, na quinta semana, então, já aparecem o terceiro e o quarto arcos branquiais. A fossa nasal vai afundando, né, em direção ali ao que vai virar a cavidade oral. A membrana oronasal, ela vai, na parte posterior do nariz, se desintegrar para formar a nossa coroa primária. O placóide lateral, nasal lateral, ele vai se fundir com o processo maxilar para fazer a parte superior da maxila, as cartilagens nasais externas e o ducto e o saco lacrimais. E o placóide nasal medial vai se juntar com o processo frontonasal e vai formar o osso da fronte, o osso nasal, a ponta do nariz, a columela e o filtro do lábio superior. O placóide nasal lateral mais o processo maxilar, então, que estão na parte mais lateral, elas vão formar reentrâncias lá dentro que vão dar origem a estruturas maxilares e de concha inferior. E já o placóide medial, ele vai dar origem ao septo, que vai subindo, né, vai indo em região cranial do embrião, e depois ele lateraliza, formando todas as estruturas de etimoide, esfenoide, concha média. Passa aqui. Então, ó, o olho vai indo de lateral para medial, os placóides vão formando as fossas nasais, e o placóide lateral vai ficando bem lateral mesmo, fazendo as cartilagens alares, se juntando com a maxila, e o medial vai formando as estruturas septais, palatais. E aí a gente tem, então, quais são os equivalentes, né, os correspondentes no ser humano formado dessas estruturas primordiais ali do embrião. Então, o processo frontonasal vai dar a proeminência nasal medial e lateral, e a cápsula cartilaginosa, que vão formar a cavidade nasal. A maxilar vai dar origem às bochechas, a porção lateral do lábio superior, nasal medial ao osso frontal, nasal, ponta nasal, columela, filtro do lábio superior, nasal lateral a parte superior da maxila, cartilagens nasais, e a mandibular é o lábio inferior. Agora, tentando entender um pouco mais ali dentro da cavidade nasal, isso aqui é uma visão axial do embrião, a gente consegue ver que o septo ele vai crescer de anterior para posterior e de superior para inferior. O palato primitivo, esse palato primário, que vai se encontrar ali no forame incisivo aqui no final, ele cresce de anterior para posterior. E o palato secundário, que vai ser ali parte do palato mole, ele vai se fechar de anterior para posterior e de lateral para medial, a partir desse processo palatal que vai indo em direção à linha média. Então, a gente tem, pensando numa visão tridimensional, o septo descendo e indo para trás, e o palato vindo de lateral e indo para trás também, de lateral para medial e indo para trás. Então, quando a gente tiver falha nessa fase, quanto mais precoce for essa falha, mais anterior e mais superior vai ser a região de falha, por exemplo, para uma fissura lábio-palatal. Já se for no finalzinho ali da divisão embrionária, do desenvolvimento embrionário, a tendência é que você tem, por exemplo, apenas uma úvula bífida, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo da primeira malformação congênita ali nas palatal, que são as fissuras lábio-palatais. Elas são
elas na verdade são um espectro de doença, porque como elas estão ligadas a essa má formação do palato, dependendo do momento em que houve esse erro, você vai ter a alteração da estrutura. Então, ela pode ser bilateral, unilateral, ou ela pode, na verdade, terminar apenas numa úvula bífida. Eu vou comentar um pouco mais para frente, mas acho que já vale a pena falar agora. Essas fissuras labopalatais, elas têm uma relação muito, muito, muito importante com outras malformações, inclusive genéticas, sindrômicas, enfim. Então, a fissura por si só, ela não causa assim, prejuízos tão grandes quanto as outras alterações que costumam vir junto com elas. Então, sempre que a gente estiver diante de uma criança com um diagnóstico de fissura labopalatal, é mandatório que seja realizada uma investigação para tentar identificar qualquer malformação em outros sistemas do organismo da criança e também alguma alteração genética. Falando então agora de algumas estruturas específicas, as nossas coanas, elas são então a coana secundária, né? Ela é preenchida pela membrana bucofaríngea e a membrana nasofaríngea, e por volta do 40º dia embrionário, ali na 7ª semana, essas membranas elas vão ser absorvidas e vai ter a permeabilização da coana posterior, porque lembra que o nariz ele vai criando a cavidade nasal de anterior para posterior. Então, se eu tiver algum erro no final dessa formação, aqui atrás, onde seria a nossa coana, eu não vou ter a formação da coana, e aí essa imperfuração vai dar a atresia, né? E por que a atresia tem diversos graus, e ela pode ser mista, ela pode ser óssea? Por quê? Porque isso vai depender em qual fase que aconteceu essa não reabsorção. Quanto que não reabsorveu dessa mucosa e dessas estruturas cartilaginosas que vão se ossificando, principalmente ali na região do vômer e do osso palatino. Então, aqui numa visão sagital, a gente consegue começar a entender um pouquinho melhor. Eu tenho o osso do crânio, o placóide nasal, né, vai invaginando para cá e a boca vai invaginando para cá. Vejam que as estruturas, elas não se comunicam a princípio, né? Porque você ainda tem essa membrana bucofaríngea. Essa membrana bucofaríngea, ela vai sendo reabsorvida. Enquanto isso, a parede lateral ali no processo maxilares vão formando as conchas. E no final, essa membrana bucofaríngea, ela é toda reabsorvida, formando aqui a coana. Se eu tiver alguma falha nesse momento, eu vou ter a atresia da coana. Por que aqui? Tá. Outra estrutura importante, então, o ducto nasolacrimal, ele vai vir um pouco oblíquo, ele vai vir formando de superior para inferior e de lateral para medial, acompanhando a medialização do nariz, né, das duas cavidades nasais, e a medialização do olho. Ele vem de uma dobra aqui desse processo do processo palatal, aqui embaixo. E se você tiver uma falha aqui nessa fase, a gente vai formar as dacrocistoceles. As conchas nasais, elas vão nascer, como eu já tinha adiantado antes, dessas duas estruturas principais, né? Que vão formar algumas cristas. A crista maxilotubinal e as etimoide-tubinais. A maxilotubinal são pares, né? É uma de cada lado. E elas vão formar as conchas inferiores e a maxila. Já a etimoide-tubinal, ela na verdade são pelo menos 6 pares. E elas vão fazendo sulcos que vão formar os meatos e
e as cristas vão formando os cornetos. Então, já ali, entre a 10ª e a 11ª semana, você tem no embrião as 4 conchas, né? A concha inferior, a média, a superior e a suprema, bem desenhadas com, com o seu equivalente do nascimento. Depois, outras lamelas, né, dessas cristas vão dar origem a outras estruturas, como o processo uncinado, como o infundíbulo. Outras reentrâncias vão dar origem a outras estruturas também, como o seio frontal, o etmóide anterior, o etmóide posterior, mas tudo vem desses processos das ondulações etmóide-tubinais, que começam ali na parte septal e migram, e depois elas vão descendo e lateralizando. O teto nasal. O teto nasal ele é formado ali um pouco antes disso, né, lá por volta da 8ª semana, e ele é formado ele é formado na união do osso nasal com o osso frontal e com a cápsula cartilaginosa, que é a grosso modo, a cavidade nasal, né? As paredes da cavidade nasal, quando elas vão entrando para posterior do crânio do embrião. Então, a gente tem separadinho aqui a fronte, né? O osso nasal e a cápsula cartilaginosa. Vejam que eles não se encontram. Esses espaços aqui, o fontículo nasal, o espaço pré-nasal, eles são espaços que vão, aos poucos, sendo preenchidos com o crescimento dessas estruturas. E aí a gente tem aqui, na comunicação do cérebro com a pele, uma ponta de dura mater, né? Que, via de regra, ela é completamente obliterada, e aí você fica com o sistema nervoso lá dentro, né, do crânio, e aqui fora ficam só os ossos. Só que se eu tiver algum problema na regressão dessa dura mater, aí eu vou ter as outras malformações de linha média, os gliomas, as meningoceles, os cistos dermoides, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E lá para trás, né, aqui anterior eu tenho osso nasal, e aqui um pouco atrás, onde eu tinha o forame secum, por onde passava essas estruturas neurais, eu vou ter a origem da lâmina cribriforme do etmoide, né? Então aqui a imagem é só um pouquinho maior para ficar um pouco mais claro. Então aqui é o caminho que essa invaginação da dura mater vai fazer e por onde acontecem os principais defeitos de linha média, que eu vou começar a comentar agora. Essa foto aqui é de uma criança que tem a síndrome Charge. Síndrome Charge, na verdade, é uma sigla, né, para coloboma, heart defect, atresia de Coana, crescimento retardado e desenvolvimento retardado, hipoplasia genital e anomalias de ouvido e surdez. Então, esse aqui é um dos exemplos das doenças da linha média que a gente tem. Então, começando a falar do cisto dermoide. Foi descrito no início do século XX, né? Quando ele acontece quando um divertículo da dura se protrai através dos ossos frontal e nasal, lá pelo foramen secum, quando ele deveria ter sido fechado, né? E vai até a pele. O divertículo ele regride, só que com esse fechamento incompleto, a dura mater vem aderir à pele e puxa o tecido epitelial, entendeu? E aí com isso você tem proliferação desses materiais dermoides, que podem conter inclusive glândulas e pelos, e aí você vai notar como um tumor não compressivo no dorso nasal, na maior parte das vezes, que pode ou não estar associado a um orifício na linha média. E como ele produz pelos e tudo mais, a presença de pelo
ela é dita no tratado como sinal patognomônico do diagnóstico cistodermoide, né? Por ter essa questão artificial, ela pode ter infecções secundárias, e por ela estar na linha média em todo esse caminho que essa invaginação da dura mater fazia na vena embrionária, ela pode aparecer em diferentes pontos da glabela, em diferentes pontos da linha média entre a glabela e a columela, né? E essa foto aqui, ó, é de uma criancinha lá do base, que foi no início do ano passado, que a gente operou, e olha, nela tinha o pelinho aqui. E realmente veio lá confirmando que era um cistodermoide, né? O principal problema dessas infecções aqui, gente, são risco de infecção secundária, risco de, às vezes, dependendo da comunicação que persista entre sistema nervoso e pele, alguma coisa assim, para fazer infecções. Mas o ideal é que você opere logo cedo para evitar que essas estruturas cresçam, entendeu? Só que, como são crianças, as cirurgias têm que ser feitas com um certo cuidado, porque você está mexendo com estruturas que ainda vão crescer, enfim, e você pode ter como complicação no ato cirúrgico algumas deformidades. Aqui, a avaliação tomográfica, ela é útil, então, quando você precisa fazer diagnóstico diferencial dessas massas de linha média. E a gente usa a ressonância para tentar ver se encontra alguma correlação com massas intracranianas. A princípio, o cistodermoide não deve ter esse componente intracraniano, né? Outra massa que a gente tem são as meningoceles, as meningoencefaloceles. As meningoencefaloceles, então, elas são, por definição, protrusão do conteúdo craniano, além dos limites do crânio. Normalmente, elas acontecem na linha média, e elas podem acontecer em pontos diferentes da linha média. Elas têm essa incidência um pouco desigual entre o Ocidente e o Sudeste Asiático, mas de acordo com o tratado, isso é multifatorial e não se deve unicamente às etnias. A gente, diante de uma meningoencefalocele, a gente precisa, às vezes, classificar para conseguir determinar gravidade e tratamento. Então, o defeito na base do crânio, né, o defeito ósseo por onde você vai ter herniação desse conteúdo cerebral, ele pode ser nasofrontal, nasoetimoidal ou nasoorbital. A meningoencefalocele basal, né, da base do crânio, que é um pouco mais posterior, essa já pode ser transetimoidal, esfenoetimoidal, transesfenoidal e frontoetimoidal ou esfenoorbital. Isso vai dar diferença para a gente em como abordar na hora do tratamento. Então, como que eu procedo com a investigação? O primeiro exame que a gente pode lançar mão é uma endoscopia nasal. Na endoscopia, a gente vai ter uma lesão pulsátil, que vai estar inserida na lâmina cribiforme, na maior parte das vezes, né? E que na manobra de Valsalva, você vai ter esse sinal de Furstenberg, que você tem um aumento do volume da lesão. Aí na TC você vai encontrar o defeito ósseo, lembrando que todas essas imagens que a gente faz da base do crânio, principalmente quando você estiver pensando em defeitos que não são tão grandes, elas precisam ser feitas com cortes mais finos, porque a gente vê muito, né, cada vez menos, mas ainda se vê muito, uma não correlação entre achados cirúrgicos e achados tomográficos, né? Na TC não tinha falha e na hora da cirurgia você vê a falha. Na verdade, aquele corte provavelmente era muito grosso, ele pulou a falha, né? Porque a clínica e o raciocínio todo mostra que ele tinha uma falha, mas você não conseguiu ver na TC. Então, lembrar sempre de tentar, na medida do possível, fazer esses exames com um pouquinho mais de qualidade.
E a ressonância ela vai delinear a conexão com o compartimento intracraniano. E isso vai ajudar a gente a planejar a cirurgia. Porque para eu corrigir essas encefaloceles, eu preciso, eu vou abrir, né, eu vou expor uma falha e eu vou criar uma fístula. E todas as cirurgias que foram tentadas aí desde 1800 e alguma coisa até o início aí do século XX, que elas não conseguiam um sucesso muito grande enquanto elas não conseguiam fechar esses defeitos. E às vezes, para fechar esses defeitos, precisavam fazer coisas que eram muito deletérias para o paciente. Com o advento da endoscopia e a melhora dos métodos diagnósticos, enfim, foi possível começar a se pensar em tipos diferentes de retalhos, e hoje em dia, além dos retalhos, você ainda tem as colas de fibrinas, outras coisas, que favorecem, então, o fechamento dessas fístulas causadas pela meningoencefalocele. Então, aqui, ressonância sagital, mostrando herniação aqui para dentro do nariz, aqui também, e aqui a gente tem a falha óssea na TC. Aqui, ó, uma massa branca, não dá para ver que ela é pulsátil, né? Mas você vê a falha aqui no teto nasal, né? Aqui, muito claro, né? Então tem líquido aqui. O glioma. O glioma, também seguindo a mesma ideia dessas malformações de linha média, massa cerebral intracraniana sem a herniação da dura mater, então ela é, na verdade, um tecido neural, que ficou ectópico, mas por causa dessa regressão ali na hora da formação do osso nasal. Ela pode apresentar ou não uma conexão com o sistema nervoso central, mas na maioria das vezes ela não apresenta. Na maioria das vezes ela é extranasal, mas ela pode ser intranasal, como está aqui, ou combinada. Quando ela é intranasal, o sintoma principal é de obstrução. E na endoscopia você vê um tumor não compressível, não pulsátil, com ausência do sinal de Furstenberg, né? Ao contrário do meningioma. E o extranasal, você tem uma lesão avermelhada, subcutânea, com abaulamento da região do dorso nasal e da glabela. Aqui, ó, ela vindo para a superfície da pele, né? Então, ela vai ter uma conexão com dura mater na minoria dos casos. E quando isso acontece, normalmente, isso é por uma patência ainda do forame cego ou da sutura nasofrontal, que tinham que ter sido degeneradas ali na 11ª semana do desenvolvimento, e isso aumenta o risco de meningite nesses casos. A avaliação, normalmente, ela é conjunta com TC e ressonância, justamente por esse risco de você ter tecido neural junto, né? E naquela mesma ideia, a TC é muito boa para ver os ossos e para ver as falhas ósseas, e a ressonância para tentar identificar a presença ou não de tecido nervoso. E o diagnóstico diferencial, ele vai... Acho... Agora vocês estão conseguindo ver? Hein? Não, Tari, estamos vendo você só. Oh, desculpa, Léo. Agora eu compartilho sua tela. Que bosta. Peraí. A gente está vendo a sua tela agora. Estão vendo minha tela toda, né? Isso. Uhum.
vendo que você está selecionando compartilhar a tela. Pronto. Aí, ó. Ele empurrando a meningocele lá para trás. Só tá travado ainda, Léo. Léo não tá aparecendo. Tá na Ok. parte do compartilhar a tela. A gente tá vendo o seu mouse movimentando. Peraí. Tenta no alternar a tela aí embaixo que tá escrito assim, alternar a tela. Ah, mano, essa parada aqui tá de sacanagem com a minha cara. Foi? Foi, agora a gente tá vendo o vídeo agora. Isso. A gente tá vendo a sua tela e o vídeo. Que tá pausado. Pronto. Aí. Pronto. Estão vendo? Perfeito, estamos vendo assim. Então, pronto. Aí, ó. Isso aí é uma meningocele na fossa nasal direita. Aí ele empurrou ela lá para trás, identificou o pedículo, agora está cauterizando. Essas cauterizações elas têm que ser um pouco cuidadosas, porque a gente não pegar a vasculatura que irriga a mucosa septal, senão você mata o seu retalho, né? Aí a dura. Aí tá vendo que ele abre bastante para mostrar o defeito e conseguir identificar todos os bordos do defeito. Aí ele joga um retalho, depois uma colinha. A falha óssea toda exposta. Aí, ó. A dura pulsando. Aí agora ele vai infiltrar e vai fazer um retalho de concha e de assoalho. Ó, tá vendo? Pega essa mucosa. Tá vendo que a parte, o pedículo dela tá na parede lateral ali, na cauda da concha, onde eu tenho a vasculatura, né? Aí ele tampa o defeito. E aí põe um hemostático. E acabou. Então, vamos voltar aqui. Aí aqui, ó, é um desenho aqui mostrando um exemplo, né, uma das possibilidades de retalho que eu tenho para fechar essas falhas, né? Então, uma das vantagens que a gente tem da cirurgia endonasal é isso. Eu consigo fechar essas falhas. E uma das importâncias também da gente fazer um estudo tomográfico bem feito antes é conseguir identificar onde estão essas falhas também, né? Então, o tratamento então do cistermose deve ser sempre bem planejado, pode depender da profundidade. A técnica cirúrgica vai depender da extensão da lesão, como eu já falei. O acesso mais comum é uma incisão vertical mediana, mas você pode fazer diferentes de acordo com a necessidade do caso. O tumor deve ser retirado com a pele sobreadjacente no cistodermoide, porque tem chance de ter ainda um pouco de tecido ali dentro, e aí você ter recidiva, né? Tecido de glia.
Então, aqui é um exemplo, né, da cirurgia. Então, cisão vertical, eu retiro todo esse tecido e depois eu só reaproximo a pele. Aí, como eu falei, dependendo do tamanho da lesão, isso aqui, né, é na face e tudo mais, e é uma criancinha, e aí pode dar, infelizmente, algum nível de deformidade. Em alguns casos, quando a lesão é um pouco grande, é indicado até que você faça uma rinoplastia mesmo, que você reconstrua o nariz depois. Outra doença que é bem rara ela é como se fosse um análogo da atresia de Coano. Só que como ela não é na Coano, ela não é atresia de Coano. Ela é estenose congênita da abertura piriforme. Está descrita assim no livro, mas só que ela também é chamada como estenose congênita do arcabouço médio do nariz, né? Na tradução do inglês. Ela é bem comum, ela é resultado de um desenvolvimento deficiente do palato primário, porque ele vai crescer muito, né, no processo nasal da maxila. Então é como se o nariz ficasse com um palato muito grosso e os processos e a maxila, né, ela ficasse muito medializada. Normalmente ela se manifesta nos primeiros dias ou semanas de vida. O paciente não tem sempre um fechamento completo, às vezes tem uma passagem de ar pequena, e tem uma porcentagem das crianças, não são, né, são a minoria, mas que não são respiradores nasais essenciais, né, que esses conseguem suportar isso por um tempo. Essa entidade, ela pode ser tratada de forma cirúrgica, é o ideal que seja tratada de forma cirúrgica, mas existem casos em que você aguarda que a criança cresça um pouco mais até fazer a cirurgia e você consegue ganhar espaço fazendo dilatação com balão, usando corticoides tópicos, né, mometasona principalmente, e usando CPAP, né, colocando pressão positiva, você consegue vencer a resistência à mucosa em alguns dos casos, né? Então a coana está aberta, o septo posterior aqui ele não encosta no processo de pterigode aqui, mas aqui na frente é praticamente tudo fechado. O diagnóstico, então, ele é por exame físico mais TC, pela clínica, né, de obstrução nasal, enfim, logo no nascimento ele é confundido com atresia de Coano, e você tem na TC essa largura da abertura piriforme diminuída. Não há um valor considerado assim normal para isso, mas os estudos mostraram que as pessoas que não têm o diagnóstico nunca têm uma coana menor do que 11 milímetros, uma distância menor do que 11 milímetros, e as pessoas que têm o diagnóstico nunca têm maior do que 8. Então, apesar disso não ser um valor, né, considerado para diagnóstico, você pode se basear nele pelo menos para suspeita. Caramba. Ela pode aparecer isolada ou em associação com um mega incisivo, que é quando você tem um incisivo muito grande na linha média. E essa má formação, principalmente do mega incisivo, ela está muito relacionada, assim como no Charge, lá que eu falei, a outras doenças genéticas, né? Então, também é mandatório, no caso de pacientes com estenose congênita da abertura piriforme, fazer uma investigação um pouco mais profunda. Desculpa, gente. Aqui. Uma das abordagens é essa. Você entra na linha gengival e vai acessar o nariz pela porção anterior do palato. E você vai brocar aqui. Vai brocar com broquinho de ouvido mesmo, para fazer esse caminho. Porque lembra quando eu falei lá na embriogênese que você tem o septo descendo indo para trás e o palato indo para o meio e para trás? Quando você tem uma falha nessa formação, é como se esse palato ficasse muito alto e muito grosso, e esse septo também muito grosso. Então, eles ocupam o espaço que era para ser oco, né? Então, você cria esse espaço.
falando agora da atresia de Coanas. A atresia de Coanas ela é um pouco mais comum do que a estenose do seio piriforme, mas ainda assim ela é rara, tá? Ela é um pouco mais comum, né? 2 vezes mais comum em meninas do que em meninos. E ela pode ou não estar associada a essas outras síndromes, como Charge, como algumas síndromes genéticas. Ela pode aparecer em pessoas com Down, em Cruzon, que nem aquela criança que a gente pegou no Gamib. E aí, a depender do grau, né, de obstrução, da forma que é o placoide atrésico desse paciente, da bilateralidade e da presença ou não de outras malformações, a gente vai propor qual é o melhor tratamento. Normalmente, quando a atresia de Coana ela é unilateral, o paciente ele tem poucos sintomas, e os sintomas são bem inespecíficos. Ele vai ter uma rinorreia um pouco excessiva, mas ele não vai ter problema respiratório sério. Então, é comum esses pacientes descobrirem como achados acidentais no futuro, ou apenas, mesmo que identificados na primeira infância, não serem submetidos à cirurgia. E a outra classificação que a gente tem é entre óssea, membranosa e mista. 70% delas são mistas, a maioria são mistas, mas quanto mais óssea, mais difícil de você resolver esse problema da atresia. Então, a atresia de Coanas, ela tem lateralmente as lâminas pterigóides mediais do pterigoide, né? Que vão estar medializadas. O vômer, que também vai estar ossificado, vai estar espesso. A porção horizontal do osso palatino, que também vai estar um pouco posteriorizada e superiorizada para cranial. E a superfície inferior do corpo esfenoide. Então, onde era para ter o orifício, você tem essa mucosa, que pela diferenciação na ossificação, às vezes pode ter osso junto. Existem várias hipóteses para a formação da atresia de Coana. Então, dentre elas, as principais são essas aqui que eu descrevi: falta de reabsorção da membrana bucofaríngea, permanência da membrana nasobucal de Rochester, que é aquela bem anterior, né? A bucofaríngea é a que fica mais posterior, na coana primitiva. E a de Rochester é aquela lá na frente. Mas ela também pode participar na formação da atresia. Alteração na orientação das células mesodérmicas, que vão constituir a cavidade nasal, fazendo aquela parede da cavidade que eu falei, da lâmina cartilaginosa. A fusão dos processos palatinos com o septo e com a base do osso esfenoide, quando ela fica mais superiorizada, enfim. E distúrbios do metabolismo da vitamina A, né? Porque foi mostrado que a falha no retinol ela está associada com más formações oculares e nasais. Então, algum distúrbio da vitamina A poderia, se não causar isoladamente, ajudar, né? Tipo, esqueci a palavra, mas poderia contribuir, pronto, para a formação da atresia. Já falei, né? Muito comum em outras malformações, então cardíacas, craniofaciais, palato com fendas palatais, malformação de mão, dedo, ouvido, retardo de crescimento, retardo mental, fístula traqueosofágica, anormalidades musculoesqueléticas, outras síndromes, né, genéticas, Down, Asperger, Cruzon, Treacher-Collins, e a Charge que eu já comentei. Aqui eu acabei já comentando, né? A unilateral tem sintomas mais leves, e a bilateral, ela costuma ser uma emergência no neonato. Então, você precisa resolver a via aérea daquela criança, porque as crianças são, a priori, todas seriam respiradores nasais, né? A gente vê que
Há crianças que sobrevivem com atresia bilateral, logo não são todas, mas a gente parte do princípio que todas são, né? Então, a criança nasce já num quadro de asfixia, cianose, aí ela melhora com choro, né? Porque ela puxa o ar ali, mas a tendência é evoluir para insuficiência respiratória grave. E aí tem que fazer uma via aérea definitiva. Existem formas diferentes de você conseguir essa via aérea, mas a mais segura, a mais usada, é o pessoal fazer a intubação mesmo. Intuba e essa criança fica entubada até fazer o diagnóstico e descobrir realmente que o que ela tinha era uma atresia e planejar a cirurgia. Então, para avaliar a perviedade, né, nem sempre você tem à mão ali uma tomografia, e a secreção nasal numa cabeça de uma criança, né, de um recém-nascido, ela pode confundir com mucosa, então é difícil de avaliar, e existem alguns métodos mais de exame físico mesmo. Então, a passagem de um cateter nasal até a orofaringe, então se você passa um cateter nasal e consegue ver na orofaringe, você tem perviedade. Uma imagem de ar condensado, embaçamento mesmo, de um espelhinho, pega um espelho de Garcia, pega um espelho de maquiagem, põe na frente do narizinho da criança. Se tiver embaçando, é porque aquela narina está respirando, tem perviedade. Pingar a gotinha de azul de metileno ou qualquer outro corante inerte e ver se eles caem na garganta. Fazer um movimento, colocar um fiozinho de algodão, um fio de seda ali na frente do nariz da criança, porque se ela respirar, esse fiozinho vai balançar. E aí, depois você pode lançar mão de videoendoscopia nasal. Essa é muito boa, principalmente nos recém-nascidos, mas quem já teve a oportunidade de fazer o exame, é muito, 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 muito difícil fazer uma VNE numa criança de 2 dias de vida, porque tem secreção, principalmente se ela tiver mesmo atresia, ou se tem secreção pra caramba, o nariz é apertado, o fibroscópio que consegue entrar no nariz de uma criança desse tamanho é um fibroscópio mais fino, então é um fibroscópio de pior qualidade. Então, às vezes, você colocou lá o esperninho, ele embaçou, é melhor do que você ficar tentando forçar com o endoscópio, porque não funciona. E TC. TC é o procedimento de escolha, porque além da gente confirmar o diagnóstico, a gente consegue pesquisar outras malformações, né? E tentar também planejar a nossa abordagem cirúrgica. Então, na emergência, você faz qualquer coisa para manter a via aérea pérvia. Então, você pode usar uma Guedel, você pode fazer algumas cânulas intranasais. Existe essa coisa aqui, medieval praticamente, que é essa chupeta de McGovern, que o cara, ele fez um buraco mesmo na chupeta e ele fazia quase que não é um tubo orotraqueal, porque não chega lá na traqueia, mas ele vai até, ele mantém a boca da criança aberta para a criança respirar. E o tratamento cirúrgico é o tratamento definitivo. Não tem um consenso sobre qual é o tratamento ideal, mas o que se sabe é que quanto antes tratar, melhor. Os tratamentos antigamente, eles eram por microscópio ou por cirurgia aberta, fazendo uma cirurgia principalmente transpalatal, que meio que ficou em desuso, uma cirurgia muito grande, muito longa, muito risco de sangramento, mas que em alguns casos, às vezes, você precisa lançar mão disso aqui, se tiver uma cranicinestose aí, alguma malformação muito grande que impeça você de operar pelo nariz, você vai acabar fazendo transpalatal. Você tem uma visão muito maior, assim, muito mais palpável o problema, mas só que muito deletério para a criança, né? E o tratamento ideal, então, tem esses parâmetros aqui. Então, qualquer coisa
que chegue próximo disso é válido. Então, tem que garantir uma adequada patência a longo prazo, evitar a lesão de qualquer estrutura que esteja em desenvolvimento, tem um curto tempo cirúrgico, tem um curto período de hospitalização e apresentar a mínima chance de morbidade e mortalidade. Aí veio o acesso transnasal, primeiro por microscópio, depois por endoscópio, e cada vez mais, né, com a expertise dos cirurgiões, a melhoria dos materiais, esse tem sido o método de escolha e tem feito as coisas melhores. Aqui, ó, como que a gente faz na atresia de Coana, né? A gente pega ali o septo posterior, tira aqui a placa palatal, e aqui seria uma abordagem labial, supragengival, que eu expliquei, e aqui a transpalatal. Tá vendo? A exposição é muito melhor, só que isso aqui sangra demais, é muito ruim. Aí agora eu vou mostrar o vídeo da cirurgia da atresia de Coanes. Deixa eu... Aguenta aí. Estão vendo agora? Vocês estão vendo? Ainda não, Léo, tá no slide ainda. Ah, que bosta. Tá vendo agora? Agora tá vendo? Agora André? sim. Isso. Agora sim. Não. Esse é um vídeo ele tá colocando, tá fazendo vasoconstrição, aí ele chega lá no final, ó, corneto médio, corneto inferior, septo, ele infiltrando o septo, e aqui, atresia, né? Fechado. Cadê? Aí ele vai cortar, ó, a mucosa desse lado, então assoalho, septo posterior, descolando a mucosa e fazendo um flap, tá vendo? Essa mucosa tá presa aqui em cima. Aí ele fez um flap e jogou lá para trás. E aqui já tem uma aberturazinha, tá vendo? Que já começou a abrir a coana. Aí ele vem e remove a parte ósseo-cartilaginosa do septo posterior, né? Vômer ali. Aí ele transfixa, ó, vai lá para o outro lado. Aí aqui no outro lado, ele descola outro retalho. Aí você vai ver que ele vai cortar esse retalho no meio, porque ele vai fazer aquele crossover, que eu comentei mais cedo. Por que ele está fazendo esse crossover? Porque assim ele consegue jogar esse retalho para cima e o outro para baixo. Ó. Ele vai tirar agora mais um pedacinho ali de placa trésica. Tirou. Aí agora, ó, o buraco tá lá, mas esse buraco vai estenosar se eu não cobrir essa parte cruenta. Entendeu? Aí ele agora dá uma penteada na mucosa para tampar a parte óssea e a parte cruenta e manter uma coana aberta. Ele faz o segmento pós-operatório dessa criança fazendo endoscopia pela boca. Ele coloca um endoscópio pela garganta e olha para cima, porque ele advoga que é mais fácil examinar a criança desse jeito do que fazendo a endoscopia nasal. Aí existem outras técnicas, né? Essa técnica aqui
uma técnica que não faz esses dois flaps, né? Esses flaps, um para cima e um para baixo. Ele tira essa mucosa, joga para a parede lateral, e aí tira a parte óssea, abre a mucosa da outra porção da placa trésica, dobra essa mucosa sobre a região que foi cortada do osso, e depois pega esse retalho lateral e joga para a parede lateral. Então ele consegue abrir sem sem ter que usar tantos retalhos. Diz ele que funciona. Nunca vi fazer. Aqui a mesma coisa, só mostrando quando agora fazendo da parte septal e só unilateral, aquilo era bilateral, né? Mas a ideia é a mesma. Joga o retalho para a parede lateral, né? Tirando do septo, e aí faz essa abertura aqui da mucosa. Então são técnicas diferentes, mas todas com a mesma ideia. Usar um enxerto ou um retalho para cobrir as áreas cruentas que eu acabei de cortar, para eu não reestenosar, né? E tirar mesmo a parte osteocartilaginosa que está tampando a estrutura que eu quero abrir. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Agora o último assunto, as fístulas licóricas. As fístulas licóricas, eles são a comunicação entre o espaço subaracnoide e os seios paranasais, onde eu vou ter uma rinolicorreia, porque o líquido cefalorraquidiano vai escorrer mesmo para dentro do nariz. O líquor, ele tem uma característica de água de rocha, e normalmente essa rinolicorreia ela é unilateral. Então, quando que a gente vai suspeitar de uma fístula licórica? Quando eu tiver uma rinorreia unilateral em água de rocha. E qual é o problema disso? O problema é que, se está escorrendo líquor, é porque eu tenho uma comunicação do sistema nervoso central com a cavidade nasal. E isso traz um risco iminente, né, um risco importante de meningite e complicações intracranianas. Então, a gente precisa de tanto fazer o diagnóstico quanto o tratamento de forma precoce. Aí, quando eu estou diante de uma fístula licórica, eu tenho que pensar em tentar classificar ela para conseguir, lá na frente, bolar qual vai ser o meu tratamento, né? Então, primeira coisa, a gente divide ela nas traumáticas e nas não traumáticas. As traumáticas, elas entram, inclusive, as iatrogênicas, as por trauma cirúrgico, né? Às vezes você vai ter que tirar lá uma meningocele, fica uma fístula licórica, né? Ou então não, foi operar polipose nasal, mas você manipulou lá o teto nasal quando você foi lateralizar a concha média e fez uma fístula. Então, é uma etiologia, né? E tem as acidentais. Quando ela é traumática, mas é uma traumática antiga, aí a etiologia começa a ficar um pouco difícil, porque você sabe que teve um TCE, mas como o sintoma é tardio, você não consegue fazer uma relação direta desse TCE com a fístula, mas você vai pensar nisso. E aí você tem as não traumáticas. As não traumáticas, você já tem um pouquinho mais de dificuldade com a etiologia. Aí você vai para as prováveis causas. Você tem congênitas, associadas ali aos defeitos da linha média, meningocele, meningoencefalocele, tumores. Você pode ter uma fístula por causas hipertensivas, né? De hipertensão intracraniana, causas inflamatórias. E você tem as fístulas espontâneas, né? Primárias ou idiopáticas. Essa
fístula primária idiopática, ela é uma fístula como qualquer outro, os ciscos são os mesmos, mas só que ela tem ela é dada para ela uma importância um pouquinho diferente das outras, porque ela tem uma epidemiologia muito específica. Ela é muito mais comum em mulheres mais gordinha, baixinha, né, com IMC alto, e surgem por volta dos 40 anos de idade, que lá no base é o que a gente mais vê, né? Então, e elas surgem, que nem falou aqui o nome, né, espontâneas. Não tem muito o porquê delas surgirem. A correção vai na mesma linha das outras, né? Tipo, identifica a falha, tampa a falha, roda retalho, mas elas têm essa epidemiologia diferente. E você tem a fístula licórica nasal oculta, que você vai suspeitar dela quando você estiver tendo um monte de meningite, principalmente meningite pneumocócica, sem causa, né? E aí você não consegue ver uma rinorreia, não consegue ver nada, mas você tem que suspeitar de uma fístula licórica oculta, que isso existe. Pela localização, a gente também consegue dividir as fístulas. Isso aqui talvez seja até mais importante na hora da cirurgia. A fístula pode estar na base anterior do crânio, né? Mais ali na linha média, saio etimoidal, área da placa cribiforme. Ela pode estar na fossa média, quando pega aquele esfenóide super pneumatizado, começa a ir lateral ali, esfenóide. Às vezes você não consegue acessar ela bem endonasal, é melhor você acessar pela fossa média, né? Ou quando ela está no osso temporal, né, que são as fístulas paradoxais. Essa fístula ela vai drenar para a cavidade, para a orelha média, né? E aí vai escorrer pela tuba de Eustáquio. Então, às vezes, o paciente nem sabe que ele tem uma fístula licórica, mas pode acontecer. Então, secundária a trauma. Então, quando a gente tiver história de trauma lá de osso temporal, vê se não tem, né? Se o tegmen não está decente ali, porque pode fazer uma fístula para a orelha também. O diagnóstico, então, pensando primeiro como uma entidade clínica, você vai fazer a suspeita pela história, então, rinorreia unilateral, água de rocha, com algum fator etiológico suspeito, um TCE, uma cirurgia prévia, uma cirurgia recente, seja nasal, seja neurológica, uma história pregressa de meningite ou várias meningites de repetição, isso você vai começar a suspeitar. As fístulas, elas podem ser de alto ou de baixo débito, né? E para você diagnosticar, você pode fazer a análise da glicose, né, nesse líquido da rinorreia. Se você tiver uma glicose igual ou superior a 20 mg por decilitro, e para isso basta 3 ml da secreção, você tem caracterizado a presença de líquor, entendeu? Existem alguns casos, às vezes o paciente teve alguma denervação parasimpática ali do nariz, e ele ficou com uma rinorreia excessiva, mas de coriza mesmo, aí se fizer o teste, a glicose vai dar diferente. O padrão ouro é a pesquisa dessa beta-2 transferrina ou desse B-proteína, porque são substâncias que estão presentes apenas no líquor e na endolinfa. Porém, são exames de difícil acesso, né? Não é fácil conseguir esses exames. Não, mas eles seriam um padrão ouro. Tem outras formas também da gente identificar, né? Formas indiretas. Uma muito comentada, porque ela também tem importância no intraoperatório, é a injeção de fluoxerina intratecal. Antes, para fazer essa injeção de fluoxerina, já foi tentado fazer de várias formas, né? E viu-se que a fluoxerina ela precisa ser estéril, né? E que ela não necessariamente precisa ser isotônica, né, com o líquido cefalorraquidiano. Inclusive, eles indicam que faça com água destilada, que ela fica hipotônica, ela sobe muito mais rápido para as cisternas cerebrais e você consegue identificar a rinolicorreia amarelada, amarelo esverdeada, que é a cor da fluoxerina. Eles no começo de tudo, era indicado fazer o exame com uma luz fluorescente. Só que foi visto que a substância ela tem uma cor tão característica que você consegue ver com o endoscópio sem essa luz.
Existe outra forma também, que é usando injeção de marcador radioativo intrathecal. Você coloca essa injeção e deixa um cotonoide lá por várias horas. Mas com esses outros métodos, isso está caindo em desuso. Aí você vai agora para o diagnóstico topográfico, né? Tem esses 3 exames: a TC, a cisternotomografia e a ressonância. A cisternotomografia não é tão acessível e as TCs estão cada vez melhores, cada vez mais acessíveis. Então, o padrão é que você faça a investigação sempre dupla, TC com ressonância, entendeu? A ressonância não precisa ter contraste, a INT2 ela vai identificar ali o local da fístula e você consegue planejar sua cirurgia. Por que é importante isso? Porque nem sempre o local por onde você identifica o líquido escorrendo ali é onde você tem a falha óssea. Então você precisa fazer essa dissecção grande, né, dissecção maior, expondo todas as bordas da falha. Então aqui um exemplo, né, indo aqui para o frontal, falha óssea de uma e aqui isso é uma cisternografia, né? E aqui indo para a fossa média, tá vendo? Bem lateral ao esfenoide aqui, ó. Se acessar isso aqui por dentro do nariz é difícil de você chegar aqui, então às vezes aqui não dá para operar, né? Aqui também é difícil operar sem por dentro do nariz, essa falha aqui. Ai, bosta. Mas aqui, ó, na TC e na ressonância, você consegue ver tecido cerebral, né, tecido nervoso, e a falha óssea aqui. Bom, tratamento, então. O tratamento clínico ele é indicado na fase aguda, principalmente em fístulas por trauma. Você vai tentar reduzir a pressão licórica. Você pode fazer isso com medidas posturais, punção lombar, usando laxativos, diuréticos. E o uso de antibiótico ele é controverso. E se você tiver um planejamento, né, uma previsão de que o paciente vai ter uma fístula porque ele tem um tumor de célula túrcica grande, vai ser operado e vai ficar um buracão. Ou você viu que a falha dele é muito grande e por isso, na hora da cirurgia, vai ficar uma fístula. Então, ele já está com uma fístula. Vacina antipneumocócica, porque o pneumococo é o principal causador das meningites nesses pacientes. Então, você faz protetivo, né, para todo mundo. O tratamento cirúrgico, então, teoricamente, ele poderia ser feito endonasal por craniotomia. O endonasal ele é sempre a preferência, você só não vai fazer ele quando ele não for viável. Mas, na dúvida, o endonasal sempre vai prevalecer porque ele tem todas aquelas vantagens. E o livro advoga muito sobre o uso da fluoxerina. As táticas para a correção das fístulas, elas são inúmeras, mas todos têm a mesma lógica: identificar a falha, tampar a falha, e todos eles melhoraram muito depois do uso dos retalhos nasoceptais, né? E de mucosa também de concha. Assim, o resultado melhorou demais. Muitos usam cola biológica, porém, muitos também não usam e têm os resultados semelhantes. Então, não é usar a cola ou não usar a cola que determina o sucesso da cirurgia, né? É claro que tem as particularidades de cada caso, mas o sucesso está muito relacionado a quanto que o profissional consegue fazer essa cirurgia bem feita. Tanto a atresia de Coana quanto as fístulas licóricas, elas são tidas, né, são faladas nos trabalhos mais antigos como as cirurgias mais desafiadoras e tecnicamente mais difíceis. Mas com a popularização dos métodos endoscópicos, isso tem mudado, entendeu?
E aqui, para terminar, o último slide, é um fluxograma do que fazer na fístula licórica, né? Se você base anterior do crânio, se ela for traumática, cirúrgica e iatrogênica, ela pode ser tardia ou imediata, você vai fazer tratamento cirúrgico. Se for para acesso, ela é imediata, você trata já durante a cirurgia, que é o que a gente faz na base de crânio. Se ela foi acidental, ela pode ser imediata, pode ser tardia. Se ela for tardia, com rinolicorreia, você vai fazer um top diagnóstico e depois fazer o tratamento. Se for uma fístula oculta, você vai tentar fazer o top diagnóstico e só depois tratar. E o que eu queria só salientar aqui qual é o caso que você acompanha. Você acompanha esse aqui, ó. Você acompanha esse caso que teve um tratamento expectante por 10 dias e ficou assintomático. Então, se o paciente apresentou uma fístula, ficou assintomático, você só acompanha, né? E é isso. Agora, falar rapidinho desse artigo aqui. Vocês conseguem ver? Não, né? Ainda não, Léo. Agora, conseguiu? Porra nenhuma. Ainda tá na tela. Opa, tela branca agora. Peraí, vou mudar aqui. Eu tinha carregado a tela branca aí. Tá vendo? Ai, caralho. Ele tá carregando um vídeo. Não, não é esse não. Tá vendo minha tela? Agora sim, carregou o artigo aí. Pronto. Esse artigo aqui foi um acompanhamento, um follow-up tardio, né, de pacientes, de 18 pacientes que fizeram cirurgia para atresia de Coano, com uma técnica um pouco diferente, que não é essa técnica do crossover. E eles estão colocando que, ao contrário do que, eu nem comentei isso na aula, mas antigamente muitas técnicas advogavam o uso de expansores, de stents, né? E foi visto que isso gerava infecção, isso atrapalhava a cicatrização, e aí quando trocou para os retalhos, a coisa melhorou bastante. E esse grupo de cirurgiões aqui, eles propuseram, o grupo de pacientes dele variava bastante idade, tinham dois com atresias unilaterais, bilaterais e um misto e 15 unilaterais. E eles propuseram o tratamento de correção do septo nasal, né, quando era o caso, e fazer um retalho único. Esse retalho único, aqui é um desenho do septo, concha média, concha inferior. Eles pegavam esse retalho aqui, tiravam a placa e dobravam para a parede lateral. Já que eu estava tirando aqui dessa parte do septo, não ia ter problema. E aí ficava uma área do septo encostada numa outra no meio, e o retalho cobria só a parede lateral. Assim, ó. Então, faz o retalho, broca, ou come com uma Kerrison, ou com uma Takahashi, e aí isso fica aberto, e eu jogo esse retalho na parede lateral, para ela não fechar, em direção ao processo pterigoide medial. Então, tiro a placa trésica, pego essa mucosa aqui, jogo fora aqui, e essa parte anterior da mucosa que eu criei esse flap, eu jogo para cá. E quando era bilateral, ele fazia isso, só que espelhado do outro lado. Então, a mucosa da parede lateral, ele jogava mais lateral ainda, e essa parte do meio do septo, né, ele tirava a parte óssea cartilaginosa e colocava o septo. E os pacientes ficaram todos muito bem, né? Ficaram usando o curativo por 3 dias,
por 3 a 5 dias, 3 a 7 dias, e os pacientes ficaram todos bem. Aqui é uma estenose parcial, foi reoperada, mas no follow-up esses pacientes ficaram bem. E aí eles colocam como conclusão que aquilo que eu comentei, não existem técnicas diferentes, elas podem dar certo se você avaliar cada caso. Então não tem uma técnica que é melhor que a outra, existe a técnica mais indicada para cada caso. É isso que eles advogam. E que você não necessariamente precisa fazer esses retalhos muito complexos se você conseguir deixar a área ali a área que ficou cruenta coberta por mucosa. É isso. Dúvidas, angústias, anseios, manda ver aí. Muito bom, Léo. Apesar de extenso, mas gostei de Foi falar. mal. Era coisa pra caramba, chefe. E eu não sei o que é importante, o que não é, eu falei tudo, aí já era. Alguém tem uma pergunta pro Léo? Nessa hora ninguém tem dúvida não, doutor. Com certeza. Essa técnica da atresia coronal em flaps foi, se eu não me engano, pelo Dr. Antônio Carlos Cedinho. Então, em São Paulo, ele desenvolveu essa técnica de fazer os flaps, até que você primeiro que você mostrou, né? Flap superior e flap inferior. E eu acho que dá um resultado, é o melhor resultado. Antigamente o pessoal colocava realmente stents, não adianta. Há um fechamento, você deixa exposto a parte óssea, né? Por isso que esses flaps são importantes, para você não deixar de estenose. Muito bom, Léo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Léo? Léo, tá me ouvindo? Tô. Vai lá. Então, primeiramente aí, parabéns também. Fiquei só no sentido assim, dessa correção das atresias, o espaço que se cria é tentar criar um espaço meio que medial, ou às vezes até conectando lá com a abertura posterior da boca, mesmo é para tentar conectar a rinofaringe. Não, Porque, cara, na verdade, se ele tenta atravessar a atresia para conectar a rinofaringe, ou se ele tenta só criar um buraco para a boca. Tá. Não, ele atravessa. É porque na atresia você tem uma má formação em que, lembra das paredes da atresia que eu falei? Então, o etimoide em cima, o esfenoide em cima, o vômer medial, o processo pterigoide lateralmente e o palato inferiormente, né? Essas estruturas, elas estão maiores do que elas deveriam ser. Elas estão cobertas por uma mucosa que não deveria estar lá. Então, essa absorção desses tecidos que deveria ter acontecido lá na 11ª semana de vida embrionária, eu vou fazer no ato cirúrgico. Essa é a ideia, entendeu? Então eu vou comer o osso que está lá, vou tirar a mucosa que está lá, só que não adianta, num nariz pequeno, num recém-nascido, principalmente, se for uma bilateral, eu cortar demais as coisas e gerar lesão tecidual, porque isso vai cicatrizar e vai reestenosar. Então qual foi a ideia que tiveram para que isso não acontecesse? Vamos pegar a mucosa que está íntegra e vamos cobrir essas áreas que ficaram cruentas. Daí vieram os retalhos. No caso, André, você tem que fazer a remoção do septo posterior. Não é só fazer a remoção daquela mucosa e se tiver um componente ósseo, você fazer uma abertura óssea na coana. Você tem que ampliar os espaços, removendo o septo posterior e a placa atrésica na própria coana. Se for somente mucosa, ela será removida. Porque você aumenta o espaço posterior do nariz. E segundo, é o que o Léo falou, quando você coloca os flaps, é justamente para você revestir a parte óssea que ficou exposta, para não fazer uma reestenose. E outra coisa importante é evitar as cauterizações, que formaram mais crostas. Isso é extremamente importante. Não pode ficar cauterizando muito esse tecido,
Você preserva o máximo a sua mucosa e não cauteriza. Igual vocês estão acostumados a fazer nas fístulas. E quanto mais você cauteriza, mais crostas, e aquilo tende a fazer um fechamento. E além do fechamento, o risco de você pegar a nutrição sanguínea daquele teu retalho. Perdeu seu retalho. Perde o retalho, a área fica mais exposta e vai ter uma reestenose. Mais alguém com perguntas para o Léo? Ok, então vamos passar para os casos internos.